Gurizada, como é que vocês estão? Francesco Trader aqui. Bora fazer mais um videozinho. O vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo entre alguns investimentos. Entre uma carteira de investimentos com e sem o uso dos robôs. Isso mesmo. Para aí, para tudo. Francesco está me dizendo que dá para usar os robôs com um portfólio de investimento? Sim, não só dá, como eu sugiro que tu o faças, tá? Mas tem que conhecer bem os riscos, saber bem os robôs que está usando, entender bem, então não é de qualquer jeito, tá? Aqui eu vou fazer um comparativo com o meu portfólio Categati, que está disponível lá na plataforma Ontic e tem todos os dados, todos os resultados disponíveis lá dentro da plataforma de conta real, tá bom? Então já dá para tu ter uma noção de fato do resultado que a gente vem tendo. Aqui eu não vou trazer os resultados isolados do robô. Eu vou trazer um todo, os portfólios de investimento, portfólios sugeridos, não são recomendações de divisões de portfólio, são portfólios generalistas, é uma ideia, uma concepção só para a gente ter uma ideia. Tá? Também acho muito pouco provável conseguir reproduzir 100% exatamente o que eu vou mostrar aqui. Repito, isso aqui é para a gente ter uma ideia do impacto que robôs podem fazer, né? Que automações, que operações automatizadas de trading podem fazer nos teus investimentos. Para a gente fazer um comparativo aqui, separei em 3 perfis, aqueles 3 perfis clássicos de investidores: conservadores, moderados e agressivos, tá? Fiz 3 divisões de carteiras para estes investidores e eu vou colocar para vocês aqui como é que ficou essa divisão. Vamos lá, só para vocês terem uma ideia de como foi a divisão que eu montei aqui, uma divisão bem simples, tá? Eu usei 3 ativos como base, usei CDI, ou seja, investimentos de renda fixa com 100% de CDI, usei o IFIX para investimentos em fundos imobiliários e usei, ao invés de usar o BOVA11, eu usei o DIVO11, que são investimentos em empresas pagadoras de dividendos, que a maioria é a preferência da maioria dos investidores, tá? Vamos lá. Eu criei aqui 6 perfis, tá? Então eu tenho o perfil, todos eles, com e sem o Categati. Categati é o meu portfólio de robôs. Então, fiz uma divisão com, no conservador, 70% de CDI, 20% de Divo 11 e 10% de fundos imobiliários. E aí, quando eu coloco os robôs, eu coloco apenas 5% deste portfólio com robôs. Eu tiro 5% da renda fixa e coloco este 5% nas automações, nos robôs, no portfólio Categati. Depois a gente tem o moderado, 50% de renda fixa, 30% de bolsa e 20% de fundos imobiliários. Quando eu incluo as automações, a gente tira aí 5% da renda fixa e 5% dos fundos imobiliários. Ficamos com um total de 10% nas automações. Ou seja, do teu patrimônio inteiro, de todo o teu capital, está colocando um risco maior em apenas 10% do teu patrimônio. E aí a gente tem, por final, o perfil agressivo, onde tem 30% de renda fixa, 40% de bolsa e 30% de fundos imobiliários. E aqui a gente está colocando 20%, ou seja, no perfil mais agressivo que eu estou simulando aqui, a gente está correndo o risco de apenas 20% do patrimônio. Tá? E aí a gente tem aqui 25% de renda fixa, 35% de bolsa, 20% de fundo imobiliário e 20% no portfólio de automações do Categati. Bom, essa não é a divisão que eu recomendo, que eu sugiro, até porque eu nem posso fazer essa recomendação, tá? Este é um exemplo, tá? Como eu falei, isso aqui não é 100% aplicável, né? Tu não vai aplicar isso aqui 100%. Isso aqui é para que tu tenha uma dimensão, uma noção do quanto investimento com automações podem, de fato, trazer um retorno positivo. Outro ponto importante, tá? Os dados aqui que eu estou pegando, principalmente do portfólio Categati, são dados de conta real, tá? Então não são dados fictícios, dados de backtest, são dados do que aconteceu. Se eu pegar, por exemplo, o meu portfólio hoje, a estrutura que é o portfólio hoje, ele tem resultados muito melhores do que teve no período. Porém, eu estou pegando o que de fato aconteceu, pois senão seria uma comparação injusta, né? Eu ajustar o portfólio Categati hoje e comparar com aquilo que aconteceu, né? O CDI aconteceu,
Ou seja, é o CDI da época, não é um CDI de backtest, vamos botar assim, né? Não é um CDI otimizado, é o CDI que aconteceu. Assim como a nossa carteira de ações, que é o DIV 11, e assim como a nossa carteira de fundos imobiliários, que é o IFIX, tá bom? Então eu estou sendo justo aqui na comparação. Período de comparação. Eu tenho dados desde 2021 para comparar com o meu portfólio. Porém, dentro da plataforma OTIC, eu tenho só a partir de janeiro de 2023. Então, o comparativo é de janeiro de 2023 ao dia 16 de maio de 2025. Tá? Quase 2 anos e meio de comparação para a gente dar uma analisada na diferença que tem a gente ter um portfólio sem automações, sem robôs de trading e um portfólio com algum percentual de robôs de trading, por mais conservador que a gente seja. Pegando aqui então os resultados, eu separei em 3 indicadores ali. Lucro total, tá? Uma coisa importante, tá? Eu peguei uma carteira que fez um aporte de 25 mil reais antes e todos os meses aportes de 500 reais, tá? Então, todos os meses foi aportando ali neste investimento 500 reais por mês, simulando ali um portfólio de investimento para uma aposentadoria ou algo do tipo, ok? Então, a gente tem ali todo mês o acréscimo de 500 reais, tá? Se a gente pegar o portfólio conservador sem as automações, sem o Categat, teve um lucro, ou seja, um rendimento com juros, isso aqui é sem contar os aportes, de R$ 9.520. Tá? Eu posso até pegar o total aqui, deu um total nesta carteira de R$ 49.020, tá? 9.520 foi só de juros, só de lucro, tá? Uma média mensal de R$ 343 por mês, tá? E uma rentabilidade mensal de 0,97. Isso aqui é uma carteira conservadora, tá? Essa mesma carteira, com o portfólio Categat, com apenas 5% do portfólio, ele já tem um acréscimo aqui de mais de R$ 400 no lucro total. A média mensal vai para 360 e a nossa rentabilidade mensal sobe para 1,03. É uma diferença pequena, mas já é uma diferença considerável. Isso aqui, quando tu joga no longo prazo, isso faz uma diferença bem grande e eu vou mostrar isso para vocês ali na frente. Se a gente vir para o portfólio moderado, onde a gente já tem um acréscimo maior aí do nosso portfólio de automações, vocês vão ver que a diferença é um pouquinho maior. Aqui, sem o portfólio, teve o pior rendimento nessa carteira moderada aqui, teve o pior desempenho, com uma média de rentabilidade de 0,91. Então, ou seja, sem o Categat, foi pior, inclusive, do que a carteira mais conservadora, mesmo correndo um pouco mais de risco. Só que quando a gente coloca 10% do Categat, isso aqui sobe de 0,9 para 1,22. Isso dá 0,3 mais ou menos ao mês de acréscimo, só de acréscimo, ou seja, 1/3 do que rendeu o portfólio no conservador sem o Categat, 1/3 é só o acréscimo que ele teve a um portfólio moderado. Isso mostra que quando a gente tem um portfólio que não está indo bem, por situações de mercado, e é comum isso acontecer, isso acontece, tá? Tem épocas que a bolsa não vai andar, que os fundos imobiliários não vão andar, enfim, a gente nem sempre vai estar preparado para a atual situação, né? Para colher o melhor daquela situação, a gente vai passar por momentos difíceis. Ter um portfólio de automações pode proteger muito bem nosso patrimônio, né, nosso capital, nossos investimentos nestes momentos. Então, mesmo em momentos adversos para a bolsa, o portfólio vai conseguir performar, mantendo aí o teu desempenho, a tua performance. E é o que aconteceu, porque pode observar que mesmo que sem o Categat teve o pior desempenho, com o Categat o desempenho foi bem superior do que o conservador. Ou seja, conseguiu não só proteger, como o acréscimo ali de 5 para 10% de Categat trouxe um acréscimo na rentabilidade mensal muito grande, tá? Muito grande mesmo. E depois a gente vem para o perfil agressivo. E se a gente olhar o lucro total, deu 9.260, um pouquinho menos do que o conservador, mas a rentabilidade mensal ficou igual, né? 0,97. Vai dar diferença ali no... um é 0,96 alguma coisa, outro é 0,97 alguma coisa. É isso que fez essa diferença, tá? Nas casas decimais ali. Então a gente tem uma rentabilidade muito parecida com o conservador,
Só que quando a gente olha com o portfólio Category, a gente tem 20% de Category aqui. E aí esses 20% fazem muita diferença. A rentabilidade aumenta bastante, né? Aumenta o quê? Uns 60%, 70% a rentabilidade aí. Então, vai para quase 1,5% ao mês. É uma rentabilidade bastante alta. Você vai dizer, Francesco, mas hoje a Selic já paga isso. Ok, hoje a Selic está em 14,75, deve chegar a 15, vai pagar 1,1, 1,2 por mês. Tudo certo. Mas lembre-se que aqui é um portfólio distribuído, onde a gente tem bolsa, a gente tem renda fixa e a gente tem fundos imobiliários. E a gente tem automação. Então a gente tem o X4. Tu tá colocando que a rentabilidade vai ser superior a isso, né? Vai ser 1,1, 1,2. Ou seja, muito próximo do 1,45 sem correr risco. Só que aqui o CDI médio é de 0,9. Então se tu colocar que o CDI agora vai ser 1,2, tu vai aumentar 0,3 de novo nessa rentabilidade. Essa rentabilidade de 1,45 vai para 1,75. Então ainda assim é um ganho muito grande, é uma diferença bastante alta aqui nessa rentabilidade. E isso se transforma, isso a gente consegue observar muito, não em 2 anos e meio. 2 anos e meio é um prazo pequeno para a gente ver essa diferença. Embora já tenha uma diferença bastante grande, porque a gente pode observar ali, ó, o lucro foi para R$13.500. De 340, R$343 que deu ali no melhor portfólio sem o Category, e 339 no agressivo, ele vai para R$500, dá mais R$100 por mês, R$150 por mês de aumento no teu lucro mensal. Só a inclusão do portfólio ali já te deu um ganho mensal de R$150 por mês. Só a inclusão de 20%. Eu posso botar 25%, 30%? Vai depender do teu apetite ao risco, tá? Mas aqui eu estou simulando com 20%. Agora, eu vou mostrar para vocês algumas simulações que eu fiz. Quanto eu preciso em cada portfólio para ter um ganho de um salário mínimo por mês? Tá? Um ponto muito importante que eu quero salientar aqui, gente. Eu não estou contando inflação, então eu estou usando dados de hoje. Então não adianta pensar assim, então se eu fizer isso aqui, daqui tanto tempo eu vou ganhar tanto. Gente, a gente tem sempre que contar a inflação. E aqui, para o cálculo não ficar muito complexo, eu não estou contando a inflação. Tu não está contando porque diminui a rentabilidade? Não. Só para o cálculo ficar mais simples. Eu quero te mostrar o quanto isso aqui lucra hoje. E eu quero te mostrar a diferença que isso faz no prazo. Não importa, não pensa assim, vai dar 1 milhão. Aí não pensa no teu 1 milhão de hoje. Porque daqui a tantos anos, esse 1 milhão de hoje não vai ser a mesma coisa. A casa que tu paga 300 mil hoje, tu vai ter que pagar 1 milhão daqui a alguns anos. Então não pensa nesse 1 milhão ou nesses 500 mil como se fossem hoje. Mas é o mesmo, é um valor nominal que tu vai chegar. Tu precisa chegar a esses valores. E eu vou te mostrar quanto tu precisa para chegar, para ganhar hoje. Quanto tu precisaria colocar hoje para ganhar um salário mínimo hoje. E quanto tu precisaria colocar hoje para ganhar 8 mil reais hoje. Tu vai ver a diferença isso no longo do tempo. O quanto isso, o que parece às vezes pouco, né? 0,3, 0,5 a mais por mês. Quanto parece pouco mês a mês, né? Afinal ali deu R$150 só de diferença por mês, mas tu vai ver isso ao longo dos anos, eu vou mostrar para vocês agora. Só que seria a meta de quanto tu precisaria ter para ganhar um salário mínimo e ganhar para ganhar um salário mínimo e para ganhar 8 mil reais. A gente tem aqui Category sem o Category, né? Um perfil conservador, desculpa, sem o Category. E a gente pode observar aqui, ó, que com o Category, olha só, o dinheiro que a gente precisa é sempre menos, ó, menos. Mesma coisa se repete aqui, ó. Tá? Olha a diferença brutal aqui no agressivo. Quanto a gente precisa aqui, ó, é que ficou tapadinho aqui, mas o quanto a gente precisa para ter uma renda, em vez de estar a renda de 8 mil, tá? Quanto precisa, olha o quanto diminui a diferença de dinheiro que a gente precisa, dá menos de 600 mil reais para ter uma renda de 8 mil reais por mês hoje. Então aqui, ó, só para deixar esses números claros, deixa eu trazer para vocês aqui, eu tenho aqui anotado, ó. Com
olhando para o perfil agressivo, para ter uma renda de um salário mínimo, sem o Categate, R$ 156.000. Com a automação, R$ 104.000. Ou seja, 50 mil reais a menos tu precisaria para ter um ganho de um salário mínimo, tá? Repito e lembro, não estou colocando inflação aqui, tá, gente? Mas a inflação vale para qualquer investimento. Qualquer investimento tem que descontar a inflação. Então, mas é que eu odeio esse tipo de post assim. Ah, tanto tempo vai ter R$ 1 milhão. Não, não vai ter. Porque R$ 1 milhão daqui a tanto tempo não é a mesma coisa que é hoje. Mas eu quero ser nominal aqui para que vocês entendam hoje. Quanto eu preciso hoje para isso? E aí vocês vão ver que ao longo do tempo é a mesma coisa, tá? O dinheiro vai perder valor e tu vai ter mais dinheiro simplesmente porque ele perdeu valor. É isso que acontece. Tá? O salário mínimo sobe porque o dinheiro perde valor. Então a gente ganha mais porque a gente gasta mais. Simples. Então vai ser mais fácil tu ter 1 milhão daqui a 10 anos do que é hoje, simplesmente porque tu vai comprar menos coisas com 1 milhão daqui a 10 anos do que tu compra hoje. Tá? Para ganhar R$ 8.000 hoje, sem o portfólio, tu precisaria de R$ 827.000. 827.188. Com o portfólio, dá uma diferença de quase R$ 300.000. Com R$ 550.000 hoje, tu ganharia aí por mês R$ 8.000. Quer dizer, poxa, Francisco, mas eu preciso ter R$ 550.000 investidos para ganhar R$ 8.000 por mês? Gente. Ou tu acha que com 100 mil na conta tu vai ganhar 10 mil por mês? Ah, mas eu vi o trader falar. Ah, tu acreditou? É claro que o trade. Aqui eu não tô falando de trade. Eu tô falando de portfólio de investimento. Tu tá colocando 20% do teu patrimônio em risco aqui. Quer falar de trade, de rentabilidade de trade? Aí a gente faz outro vídeo falando só da rentabilidade dos robôs isolados, tá? Aqui eu tô falando de portfólio de investimento. Eu tô falando para quem tá olhando pro futuro, quer investir. Quero mostrar que tu ter uma estratégia de colocar automações, robôs que tenham um histórico, resultado em conta real, histórico longo de performance, que nunca quebraram, que podem sim te trazer uma rentabilidade mais alta. A pimenta, ao invés de tu colocar uma pimenta, comprar uma Oi da vida, coloca uma automação. Talvez vai estar correndo, inclusive, menos riscos do que tu estaria correndo colocando essas ações que não valem nada aí. Então, eu acho que pode compensar muito, pode fazer muito sentido sim, tá? E aí, só para vocês terem ideia, ao longo do tempo, o quanto isso muda, tá? Aqui é o portfólio Categate no modo conservador, aqui é o portfólio de investimento sem o Categate, tá? No modo conservador. Isso aqui em 10 anos. 10 anos não, esse aqui é 5 anos, tá? 5 anos. Total investido foi de R$ 55.000, tá? Total de depósito foi de R$ 30.000. Juros total renderam R$ 30.000, sem o Categate. Agora olha com o Categate, deu R$ 2.000 a mais, né? De 30 mil para 32 mil. Isso aqui é no portfólio conservador, mantendo esse mesmo desempenho, né? Eu usei aquela tabela média que deu de rentabilidade, 0,97 e 1,02, se eu não me engano. Aí nós vamos agora para o moderado já com o Categate. Por que já com o Categate? Porque o moderado sem o Categate a gente já sabe que foi pior ainda. Tá? E aqui, veja a diferença que já deu aqui. É uma rentabilidade de 1,22 de R$ 30.000 que deu o conservador sem, 32 mil com, já foi para R$ 41.000 em 5 anos. Só que deu uma diferença de R$ 9.000, tá? Dá quase R$ 2.000 a mais por ano. Isso aqui em 5 anos. Quando a gente avança aqui pro agressivo com o Categate, a diferença dispara, né? A gente tem ali R$ 52.000, ou seja, R$ 20.000 a mais, dá R$ 4.000 a mais por ano. E isso aqui, imagina se ao invés de tu estar no agressivo, com a carteira do agressivo, tu estivesse usando a carteira conservador, ou seja, protegendo boa parte do teu patrimônio, só que 20%, ao invés de estar correndo risco com fundos imobiliários, com ações, tu estivesse correndo risco com robôs, né, com automações. Esse lucro seria ainda maior. Porque a gente está falando de um período aqui que a bolsa não foi bem, que os fundos imobiliários não foram bens,
não foram bem. Então a gente pode observar que tu pode ainda optar por manter 70, 80% do teu patrimônio muito bem protegido, que é o que eu faço. Eu invisto praticamente somente em renda fixa e tenho um percentual do meu patrimônio em automações. Ou seja, o risco da minha carteira, ele se mantém muito próximo do risco de uma carteira agressiva, onde tem fundo imobiliário, tem ações, e aí tem small caps, enfim, faz toda aquela loucuragem, aí quer inventar de opções, enfim. Ao invés de fazer tudo isso, eu facilito a minha vida. Eu invisto em renda fixa, que é muito simples, não preciso quebrar minha cabeça, estudar ações, estudar relatório de ação, de fundo imobiliário, saber se vai ter tributação de dividendos, se não vai ter. Nada disso eu me preocupo. Só coloco os meus robôs para operarem. Qual a preocupação que tu tem com os robôs? Escolheu os robôs? Escolheu o portfólio Categate? Nenhuma. Botou, deu play e deixa que o desenvolvedor, no caso eu, vou fazer o trabalho. Ou seja, tu vai ter um gestor, um trader profissional trabalhando para ti, né? Operando para ti. É como se tivesse um broker operando para ti. Tá? E aqui a gente pode observar que teve uma diferença absurda. Agora eu quero te mostrar a diferença quando a gente vai para 10 anos. O quanto essa diferença aumenta quando a gente puxa de 5 para 10 anos. Aqui eu tenho o portfólio conservador sem o Categate, tá? Portfólio conservador sem Categate. Total investido de R$ 85.000, com R$ 60.000 de depósito, ou seja, um investimento primeiro de 25 mil, depois R$ 500 todos os meses, e deu R$ 108.000, tá? Só que em 10 anos, deu cerca de R$ 10.800 por mês, tá? Por mês não, desculpa, por ano. Agora, olha o quanto rendeu quando a gente vai para o agressivo, né, com o Categate. R$ 302.000. R$ 217.000. Deu R$ 21.000 por ano. Mais do que dobrou. A média, o teu ganho, mais do que dobrou. Só porque tu alocou um pouquinho mais de automação ao longo do tempo. E se a gente joga mais tempo nisso aqui, a diferença é ainda maior. Ou seja, veja essa curva azul aqui, como ela vai abrindo. E cada vez ela vai abrir mais. Porque a rentabilidade pode ser um pouquinho a rentabilidade. É como tu dar um tiro de sniper de longa distância. 1 milímetro que tu coloque para a esquerda ou para a direita, lá no alvo vai fazer uma diferença muito grande. Porque é uma distância longa que o tiro percorre. Então aquele ângulo um pouquinho mais para cá, ele já vai sair bem longe do alvo. E aqui é a mesma coisa. Um pouquinho mais na tua rentabilidade ao longo do tempo faz uma diferença muito grande. Então, mesmo que tu comece com portfólio no modo conservador, usando 3, 5, 8% do teu patrimônio para investir em automações, isso já pode sim fazer uma diferença muito grande nos teus investimentos, na tua receita que tu vai ter lá no final da tua vida, quando tu quiser usar esse dinheiro para aproveitar uma vida melhor, enfim, fazer uma grande aquisição, enfim, tá? Seja o objetivo que tu tenha para que tu estás investindo. Ok, Francesco, tu falou, me convencesse. Mas como é que eu faço? Galera, para operar com automações, eu sempre recomendo que vocês me conheçam, tá? Vejam se de fato tudo que eu estou falando aqui é de verdade, né? Conheçam a minha história. Eu estou dentro da plataforma da Antica há mais de 2 anos. Entrei em janeiro de 2023, os resultados estão lá, os mesmos robôs. Eu tenho o resultado de uma conta minha, só com operações de robôs, desde 2021. E essa conta já bateu mais de 800% de rentabilidade. Hoje tem uma pequena queda, está na casa de 760 ali, por cento de rentabilidade, ou seja, em menos de 4 anos, a gente vai completar 4 anos agora em junho, essa conta bateu vai fechar ali mais ou menos com 800% de rentabilidade, tá? Esse é o poder que o trading tem, tá? Então, se a gente quiser falar só de rentabilidade, só de trading, esse é o poder que tem. Mas é um risco. Então, às vezes, a gente não está disposto a correr todo esse risco. Então, a gente está disposto a correr um risco menor. E aí, a gente usa as automações porque elas podem ser consideradas investimentos, visto que tu não tem trabalho nenhum. Tu não precisa ficar acompanhando, não precisa instalar plataforma nenhuma no teu computador, não precisa ter conhecimento. É muito simples. É tão simples quanto comprar um fundo de investimento. É praticamente a mesma coisa. Se tu entendeu que faz sentido para ti colocar isso, ou quer conhecer mais, quer saber mais do portfólio,
É claro que aqui no meu canal tem vídeo, eu tenho vídeo de fechamento todos os meses, tem vídeo explicando sobre o portfólio, enfim, né? Tem uma demanda, tem uma, uma grande quantidade de conteúdo aqui falando sobre isso, afinal, é o meu trabalho. Agora, Francesco, eu quero saber mais, eu quero mais informações, eu estou interessado. Tem o meu contato aqui, tá? Nos comentários não, desculpa, na descrição. Tu pode me chamar. Tem dúvida, quer saber mais coisa? Pode botar nos comentários aqui também que eu vou responder, tá? Eu tento ser o mais transparente que eu posso, é justamente por isso que eu tenho uma conta que é pública. Eu opero os meus robôs, então eu estou posicionado, eu estou skin the game, eu estou ganhando e perdendo junto com os meus assinantes. Francesco, eu não tenho nenhum conhecimento, eu não sei nada sobre nada. Não te preocupa. A gente vai fazer o passo a passo, a gente vai fazer tudo junto. Tem um grupo exclusivo para assinantes que tem contato direto comigo. Pode colocar todas as dúvidas lá, que sempre vai ser respondido ou por mim. E às vezes não dá nem tempo de eu responder um próprio assinante já mais antigo. Ali tem diversos assinantes. Tem assinantes com mais de 2 anos. Eu estou 2 anos e meio na plataforma, tem gente que está mais de 2 anos comigo. Então, assim, e às vezes eles mesmos vão ali e acabam respondendo. Então, grupo fechado só para assinantes, junto comigo. Tem um curso de como operar com robôs, como ser lucrativo, gerenciamento de risco, como fazer, melhor hora para aumentar o contrato para investir mais em robô, tudo sobre como ser de fato, ter um comportamento lucrativo com os robôs. Eu dou um curso gratuito para vocês, exclusivo para assinantes, obviamente. E além do mais, plataforma que é gratuita, um Tickbase, que pode assinar ela gratuita em qualquer corretora do Grupo XP, e os meus robôs. Aí sim, os robôs têm pagamento de mensalidade, como se fosse um percentual, tu não paga uma taxa de administração do fundo. Os robôs é a mesma coisa, tem que pagar uma taxa, só que ela não é em cima do teu patrimônio, ela é fixa, tá? Única diferença. Mas assim, todo profissional do mercado, ele cobra um valor pelo seu trabalho, não é diferente, tá? Não é diferente. A única diferença é que não é percentual, aqui é fixa. Então, cara, se tem interesse, tá aqui embaixo, tem dúvida, quer saber mais, tá na dúvida se deve ou não fazer, me chama aqui, a gente conversa, eu te mostro mais detalhes, mais informações para que tu tome uma decisão acertada. Eu não quero que tu compre por impulso, porque esse trader, esse investidor que compra por impulso, ele desiste na primeira semana ruim. E acontece, vão ter semanas ruins. É uma jornada de longo prazo aqui. Ninguém está falando aqui, a gente não está construindo uma relação aqui de um mês. Está construindo uma relação de longo prazo, que a visão é investimento. Quando a gente fala em investimento, a gente está falando em prazo. Tá? Mas não deixa passar uma oportunidade como essa de ter esse aumento no teu desempenho dos teus investimentos, da tua rentabilidade, que isso pode fazer a diferença lá na frente. Ok? Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.